Olá, alunos do 7º ano da Rede Municipal de Educação de Picos. Juntos e conectados para mais um vídeo do componente curricular Língua Portuguesa. Vídeo 7 trata de um assunto muito importante, a ortografia, a escrita correta das palavras. Isso eu já vi o uso do J e G. Então, professora Crislândia, aguardando você, aluno do 7º ano, para essa aula, porque é muito importante saber escrever corretamente. É agradável aos olhos de quem lê um texto escrito corretamente. Então, vamos lá? Abrindo aqui a aula, eu trago para vocês uma frase que é pequena, mas tem grande relevância, que diz assim: quem lê, escreve melhor. Isso é uma verdade. Aproveite, caro aluno, enquanto você está nas séries finais da educação básica, você tem essa oportunidade de ter contato com livros, com revistas, com reportagens em sites e etc. Treine. A leitura, ela é uma porta para o mundo. Abre horizontes, amplia nossas mentes e faz com que escrevamos melhor, certo? Então, vamos lá. Você tem dúvidas ao escrever algumas palavras? Se é com J, se é com G? Bate aquela dúvida de vez em quando? E aí você fica se perguntando, mas como é mesmo que escreve? Eu esqueci, eu já vi isso, mas não estou lembrado. Então, eu trago aqui para vocês algumas regras que são muito importantes na hora de escrever tais palavras. Iniciando o emprego do J. Emprega-se o J em regra 1, palavras de origem africana e tupi. Exemplo: beiju, canjica, pajé, jiboia. Essas palavras são de origem africana e são escritas sempre com J, ok? Então, essa é a primeira regra. Fácil, né, pessoal? Regra 2. Trata das formas verbais escritas com J. Essas formas verbais escritas com J mantêm-se com esta mesma letra. Exemplo: arranjar. O verbo arranjar tem na sua estrutura o J, né, no final da palavra. As desinências verbais também seguem com J. Arranjem, arranjei, arranjou. Viajar é ação, é verbo, é escrito com J. As desinências verbais continuam com a letra J. Viajei, viajaram, viagem. Mas atenção, há viagem com G e viagem com J. Viagem com G é substantivo. Viagem com J é verbo. Por exemplo, a viagem foi tranquila. A viagem é substantivo. Percebam que antes de viagem tem um artigo determinando a viagem, escrita com G. Viagem com J é verbo, é ação. Que vocês viajem bem. Viagem aí é J, porque indica uma ação, é verbo. Ficou claro? Arejar é escrito com J. Arejem, arejei, arejou, J nelas. Enferrujar é escrita com J. As formas verbais que seguem de enferrujar são escritas com J. Enferrugem, enferrujou. E tantas outras que são escritas com J. Ok, pessoal? Formas verbais escritas com J, mantém-se o J nas desinências verbais. Regra 3,
trata das palavras derivadas de outras que já apresentam J. Ou seja, palavras primitivas que dão origem a outras palavras seguem escritas com J. Por exemplo, jeito é uma palavra primitiva, é escrita com J. Palavras derivadas de jeito, ajeitar, ajeitei, ajeitamos, escrita com J. Nojo é uma palavra primitiva. A partir de nojo, eu posso dar origem a nojeira, nojento, nojenteza, escritas com J. Loja é uma palavra primitiva. A partir de loja, eu posso formar lojista, lojinha, palavras derivadas de uma que já é escrita com J. As palavras lojinha, lojista são escritas com J. Ou seja, palavras derivadas de palavras que já apresentam J seguem escritas também com J. Ok? É o caso de laranja, laranjeira, cereja, cerejeira e tantas outras. Surge a dúvida quando empregar o G, por que será? É G ou J? Por que você tem essa dúvida? Você tem essa dúvida quando o G está antes de E e de I, porque o G antes de E e de I tem som de J, e é aí que surge a dúvida. Palavras onde o G está empregado antes de E e de I, ele tem som de J, e é por esse motivo que surge a dúvida. Mas agora nós vamos apresentar as regras que vai facilitar a sua vida. Regra número 1 diz assim: palavras terminadas em ágil, égio, ígio, ógio e úgio são escritas com G. Por exemplo, pedágio e contágio terminam em ágil, G nelas. Sacrilégio, colégio terminam com égio, G nelas. Prestígio, vestígio terminam com ígio, G nelas. Relógio, necrológio terminam com ógio, são escritas com G. Refúgio, transfúgio são escritas com úgio, terminam em úgio, são escritas com G. Certo? Esta é a regra 1 das palavras escritas com G. Terminou em ágil, égio, ígio, ógio e úgio, G nelas. Regra 2 fala dos substantivos terminados em agem, igem e ugem, certo? Quando o substantivo tiver essas terminações, aplica-se o G. Por exemplo, bagagem, viagem, terminam em agem, G nelas. Origem e fuligem terminam com igem, também são escritas com G. Ferrugem, rabugem, terminam com ugem, também emprega-se o G. Na língua portuguesa há muitas exceções, e nesta regra nós temos uma exceção. Pagem termina com agem, mas não é escrito com G, ele é escrito com J, ok? Um vocábulo aí que é uma exceção, essa palavrinha não termina com G, ela é escrita com J. Ok? Essa é a exceção da regra. Regra 3 trata das palavras derivadas de outras grafadas com G. São as primitivas, né? As palavras primitivas, elas dão origem a outras palavras, que são as derivadas. Então, as derivadas vão continuar sendo escritas com G. Por exemplo, gesso é uma palavra primitiva. A partir de gesso, eu posso criar engessar, engessou, engessado, e são escritos com G, ok? Faringe é uma palavra escrita com G, e ela é primitiva.
A partir de faringe, eu posso formar faringite. Então, faringite é derivada de faringe e também é escrita com G. Gelo é uma palavra primitiva. A partir de gelo, eu posso formar palavras derivadas, como gelado, geladeira, gelinho, geladinho, certo? Então, as palavras derivadas de palavras já escritas, já grafadas com G, seguem sendo escritas também com G. Massagem, que termina em agem, né, da regrinha anterior, ela é escrita com G. Uma palavra originada de massagem é massagista, continua sendo escrita com G. Então, aí, nós estamos encerrando a regra, né, da ortografia G e J. Espero que vocês tenham gostado, entendido e apliquem essas regras a partir de agora, né? Quando for escrever suas palavras, seus textos. E agora chegou a hora da atividade. A atividade se encontra no seu livro de língua portuguesa, 7º ano, nas páginas 49 e 50, para que você possa aprofundar nesse assunto juntamente com seu professor de turma, certo? Então, aqui eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a sua companhia. Até a próxima aula. Muito obrigada pela sua atenção.